Olá, meus amores, a Di Pires falando aqui mais uma vez, e hoje eu tô trazendo um vídeo aí também bastante interessante para vocês, tá? Principalmente para aquelas pessoas que estão no processo para tirar carteira de motorista aqui na Alemanha. Então eu vou mostrar um pouco para vocês aí sobre a parte teórica da prova. Muito importante, tá? Então se liga aqui na dica. Mas antes, gente, não esquece, inscreve-se no canal, deixa aí o seu joinha, dá o seu like aí, tá? Deixa os comentários, se tiver qualquer dúvida ou quiser saber qualquer informação, deixa aqui no comentário para que eu possa tirar essa dúvida ou essas dúvidas para vocês, tá? E se liga nas dicas, vem comigo. Para fazer a prova teórica aqui na Alemanha, você pode estudar através de um aplicativo que existe, que é vendido também nas autoescolas, que você pode encontrar aí por valores entre 50, 90, 100 euros, tá? Dependendo de cada autoescola. Sendo que eu estudei através de um aplicativo que eu baixei aí, tá? Ou seja, eu não paguei aquele valor exorbitante, eu achei exorbitante, tá? Então eu resolvi não adquirir o app da autoescola, eu fiz a minha própria pesquisa e baixei um aplicativo que não é gratuito, porém é muito mais em conta, tá? Que tem todas as funcionalidades, ou seja, você vai treinar e vai visualizar o mesmo layout da prova. Então vamos lá conhecer esse aplicativo, certo? Esse aplicativo aqui, ele tá zeradinho, se você observar que tá 0%, então eu reiniciei o aplicativo, ele tá zeradinho, um ponto de bala aqui para vocês. Esse gráfico inicial, ele vai só demonstrar para vocês como é que está a sua evolução aí nos seus estudos para a prova teórica, para fazer a carteira de habilitação, o Führerschein aqui na Alemanha, tá? Então é sinalizado aí entre as cores vermelha, amarela e verde, sendo que a parte vermelha, se você estiver com o gráfico ainda vermelho, ou alguma pergunta tiver sinalizado com vermelho, significa que essa pergunta você precisa treinar, ou você nunca não treinou nenhuma vez essa pergunta, ou você não está boa nessa pergunta, ou você errou muitas vezes essa pergunta, enfim. Na parte amarela quer dizer que é um nível intermediário, e se você tiver com o gráfico verde, a maior parte do gráfico estiver verde, então significa que você já está apto para fazer a prova. Então, gente, se estiver no verde, minha dica é não perde tempo, tá? Se você vê que você já está legal aí respondendo as perguntas sem tantas dificuldades, sem pensar muito, vai correndo fazer a prova. O melhor é quando as perguntas estão fresquinhas ainda na cabeça, que você consegue lá fazer sua prova, passar aí pela fase das 30 perguntas sem tantas dificuldades, tá? Então, vamos lá. Gráfico explicado, vamos conhecer então outras partes aqui, tá? A primeira coisa que eu quero mencionar aqui é em relação ao idioma da prova, tá? Você pode escolher entre os idiomas aí, o alemão, que é a língua oficial, claro, né? O inglês, tá? E mais 11 idiomas aí da União Europeia. Dentre eles aí o PTPT, ou seja, o português de Portugal. Tá? Então você pode optar por fazer o português de Portugal, se for do seu interesse. E para fazer essa mudança, gente, no aplicativo, você vai aqui na parte Einstellungen, tá? Que significa aí configurações. Você vai entrar aqui nessa configurações, tá? Tem algumas opções aqui de atalho ou de tecla, tá? Você vai escolher essa opção aqui, Sprache wählen, tá? Ou seja, escolher o idioma. Se eu clicar aqui, eu vou verificar. Tem a primeira opção de idioma, de escolha de idioma, que é o idioma do aplicativo. O idioma do aplicativo, ele pode ser escolhido entre o alemão, que é o Deutsch, ou o inglês, tá? Então, o idioma do aplicativo em si, o aplicativo, você pode escolher entre inglês e alemão, tá? Porém, o idioma da prova, como dito, você pode escolher no alemão, você pode escolher no inglês, ou você pode escolher nos outros idiomas aí europeu. E o português, gente, tá cá no finalzinho. A última opção, você vai ver aqui o português, tá? Então, se eu clicar no português, o app, ele vai continuar aqui, o aplicativo, no mesmo idioma, porque é o idioma que tá aqui, o alemão. Se eu quiser, eu posso mudar para o inglês, tá? Então, o aplicativo, você vai ver no inglês, porém, as perguntas no português, tá? Porém, minha opção aqui é inglês. Perdão, minha opção aqui é o alemão, porque de inglês, gente, eu não tenho conhecimento quase que nenhum ainda. Eu vou voltar aqui, zurück. Zurück significa voltar, tá? Eu vou voltar. E aí as outras partes aqui desses teclados, desses atalhos, né? Minha classe aqui
é a classe B, a classe que eu estou tirando a carteira, que eu tirei, na verdade, que eu estou demonstrando aqui para vocês. As provas que eu irei visualizar aqui, que eu irei treinar, vai ser as questões atuais, todas as questões atualizadas a partir de 1º de abril de 2022. Inclusive, 1º de abril é a data do meu aniversário. Que legal. Então, continuando aqui, eu tenho a opção Treine. Eu posso treinar apenas as perguntas antes de ir para a parte da prova. Então, quando eu vou na opção Treine, tem as 30 perguntas UBEM. Ou seja, treinar 30 perguntas, tá? Eu posso visualizar todas as perguntas e temas. Lembrando que a prova teórica da classe B, elas são 14 aulas obrigatórias. Dentre elas aí, 12 aulas de conhecimentos gerais e mais 2 aulas de conhecimentos específicos, tá? Então, as aulas de conhecimentos gerais você visualiza aqui, nessa matéria fundamental, certo? Então, aqui são os tipos de pergunta, teoria do perigo, comportamento do tráfego rodoviário, no tráfego rodoviário. E aqui tem outras opções que você pode visualizar, tá? E os conhecimentos específicos, nessa segunda aba aqui, também as perguntas, tá? Então, aqui você vai ver, ó, 24 Fragen, 29 Fragen. Então, a cada clique que você dá aqui nessas opções, o app vai abrindo para vocês aí a aba das perguntas, tá? Nessa parte inferior aqui do canto direito, Fragen lesen, que significa ler as perguntas, né? Todas as perguntas, ou Fragen üben, que eu posso botar na opção de treinar essas perguntas. Eu vou voltar aqui, Suruk. Eu posso também procurar uma frase específica, tá? Se eu colocar aqui o número da frase, o número da pergunta, ou Stichwort quer dizer uma palavra específica, tá? Uma palavra-chave, vamos dizer assim. Ou o número da pergunta, tá? A palavra-chave é o número da pergunta. Eu vou voltar aqui, que isso não interessa agora. Ops, gráfico também não. Modo training, tá no modo training. Nessa opção aqui, eu vou ver quantos erros eu tenho, tá? Se eu tiver muitos erros nesse botão de perguntas, ele vai demonstrar para mim. Sendo que, como o app está zerado, aqui está me dizendo que não tem nenhuma pergunta respondida até então que foi falsa. Foi errada porque eu zerei o app, tá? Então, saindo do modo training, eu vou entrar aqui no modo Prüfung. Eu vou explicar para vocês agora a prova, gente. Como é que funciona a prova? Tremendo. Então, eu posso verificar aqui Musterbogen, quer dizer que é mostruário, folhas de exemplos. Então, nesse aplicativo aqui, eu tenho 77 folhas para treinar, sendo que cada folha dessa tem 30 perguntas diferentes. Eu vou entrar aqui em uma, por exemplo, sei lá, o número que me dá sorte. Eu vou botar aqui número 7, gente, meu número de sorte. Quando eu clico no número 7, Sie haben Bogen 7, classe B, ausgewählt. Você escolheu a folha 7 da classe B, tá bom? Então, eu posso Bogen lesen, quer dizer, ler a folha. Bogen üben, quer dizer, treinar essa folha. Ou Prüfungsmodus, tá? Então, eu já vou no Prüfungsmodus para mostrar para vocês o funcionamento. Então, agora chegou a hora da verdade. Vem comigo, vamos lá. Gente, então esse aqui é o cenário da prova. Eu vou explicar para vocês como funciona. Então, aqui é o modo prova. Na prova, você vai visualizar assim, desse jeito, tá? Esse mesmo layout, é a mesma coisa, tá? Esse mesmo layout é o que você vai visualizar lá na hora da prova. Lembrando que são 3 tipos de perguntas, tá? Tem a pergunta simples, que é aquela pergunta só com a pergunta sem imagem, sem vídeo, simples, tá? O segundo tipo de pergunta é como essa aqui que a gente está verificando, que é a pergunta lá ou seja, tem as perguntas e tem a imagem. E o terceiro modo de pergunta é a pergunta com vídeo, tá? Vou voltar aqui para o início, gente. Então, vamos voltar para essa primeira pergunta aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai observar aqui é em relação ao idioma da pergunta, ao idioma da prova, tá? Como dito, eu escolhi no português, eu visualizo aqui a pergunta em português, Portugal, tá? Se eu quiser trocar, alternar para o alemão, só eu clicar nesse DE, Deutsch, aqui em cima, que as perguntas irão alterar aí para o idioma alemão. Então, aqui a mesma pergunta, certo? A pergunta com esse número aqui.
que você pode alterar entre o português e o alemão. Você vai visualizar todo o cenário, tá? Observar o que está acontecendo no cenário antes de responder a pergunta. Certo? Então, esse é o número específico da pergunta. Se você quiser, por exemplo, lá na parte anterior, onde a gente viu que você pode inserir uma palavra-chave ou o número da pergunta, então, é esse número aqui que você deve inserir, se você quiser essa pergunta em específico. Ou se você colocar essa pergunta aqui lá na internet, no Google, fizer uma pesquisa sobre essa pergunta, se você tiver qualquer tipo de dúvida, então, com esse número aqui, você vai verificar todas as informações relacionadas aí a essa pergunta. Ou também no livro. No livro que você pode estudar juntamente com o aplicativo, a pergunta vai ser, o número da pergunta vai ser, o número da pergunta será sempre o mesmo, tá? Então, esse é o segundo detalhe. Então, o primeiro detalhe, o idioma. O segundo detalhe, o número da pergunta. O terceiro detalhe, gente, o terceiro detalhe é a pontuação para cada pergunta. Ou seja, lembrando que as perguntas, elas têm pesos diferentes, tá? Ou seja, tem valores diferentes, certo? Nesse exemplo aqui em específico, é uma pergunta com imagem, tá? Essa pergunta, ela vale 5 pontos. Significa que, na prova, se você tiver mais que 10 pontos de erros, você é reprovado e aí vai precisar repetir a prova de novo, né? E aí vai doer no bolso, tá? Porque vai precisar pagar novamente a taxa, certo? Ou seja, se você errar 2 perguntas de 5 pontos, gente, já foi. Você perdeu a prova e precisa repetir, tá? Então, lembrando, essa pergunta aqui vale 5 pontos, tá? Vamos passar para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta simples, sem imagem, sem vídeo. Essa pergunta aqui vale 4 pontos, tá? Ele está perguntando aqui, quer terminar mesmo o exame? Porque eu estou clicando no X, mas eu não quero terminar o exame, enfim. Essa outra pergunta aqui, então, é uma pergunta com vídeo. Porém, é uma pergunta que tem 3 pontos de peso. Esse é o terceiro detalhe. O quarto detalhe, gente, é em relação a como você vai responder essas perguntas, tá? Então, primeiro, vou colocar aqui em português. O primeiro passo é, você vai analisar o cenário, tá? Então, para eu fazer isso, basta eu clicar na imagem ou no vídeo, que ele vai ficar em modo cheio, tela cheia, tá? Então, eu preciso analisar todo o cenário. Verificar o retrovisor, verificar se vem carro atrás, se vem pessoas, se vem algum tipo de veículo. Verificar os vidros laterais, verificar o pisca-alerta, se o pisca-alerta está aceso ou não, está piscando ou não, tá? Verificar o que está acontecendo no cenário, no Umgebung, né, na região, na situação em si, antes de responder as perguntas. Aqui eu vou fechar, tá? Então, vou analisar a situação para depois responder as perguntas, tá? Nessa pergunta com vídeo, antes de ele mostrar para vocês, as perguntas ou a pergunta, tá? Para cada situação, ele vai dizer, então, por favor, inicie o filme para se familiarizar com a situação. E é isso que você deve fazer, tá? E aqui tem mais uma informação muito importante. Ele diz assim, você pode ver o vídeo num total de 5 vezes. Gente, então isso é muito importante. Se são 5 vezes que você pode ver, que você tem direito a verificar esse vídeo, então utilize suas 5 chances, tá? Ou seja, se você ver o filme só uma vez e apertar, no caso, tem uma opção, vou mostrar para vocês, e você apertar para ver as perguntas antes de visualizar toda a situação, você não pode mais voltar atrás, não tem como ver o vídeo, mesmo que ainda tenha 3, 4 chances. Então, utilize todas que vocês puderem, tá? Então, se eu clicar aqui no vídeo, ou nesse botão em azul, ele vai me mostrar em modo cheio, tá? Tem alguns segundos para você analisar a situação. Então, gente, olha o retrovisor, tem pessoa aqui atrás. Olha os vidros laterais, espelhos laterais. Quem está na frente, qual a situação, cor. Você tem que observar as cores. Se vê um veículo na frente ou atrás, você tem que verificar a cor do veículo. Gravar isso, porque é muito rápido, mas é algo muito importante que você vai precisar para responder a questão. Então, como eu falei aqui, ó, mostrar o exercício ou iniciar o vídeo. Então, gente, eu tenho mais 4 opções aqui para ver esse vídeo, para analisar de novo a situação. O que eu não consegui verificar na primeira situação, na primeira chance, eu tenho mais 4 chances para treinar. Então, não perde a oportunidade. Então, não clique em mostrar o exercício ainda, tá? Eu vou iniciar o filme de novo. Vou analisar a situação que eu não consegui ver na primeira vez, tá?
Aqui não tá mostrando pisca-alerta, entrou uma moto aqui, tem pessoas andando. Qual é a situação em si? É um cruzamento. Aqui é um cruzamento, tá? Ele tá piscando, ó, o pisca-alerta ficou verde. Porém, ou seja, ele quer passar a bicicleta, quer passar o carinha na bicicleta. Tá saindo um carro azul aqui, ó, do estacionamento, e ele tá piscando justamente porque ele vai desviar para ultrapassar a bicicleta. Então, qual a situação? Como é que eu devo agir nessa situação? Tá? Então, é muito importante observar mesmo, antes de responder essas perguntas, tá? Então, mais uma vez, bicicleta na frente, carrinho azul saindo lá do estacionamento e ele piscando para desviar do carinha lá na bicicleta, tá? Eu vou voltar aqui. No caso, eu vou mostrar a pergunta, tá? Eu posso ver mais 2 vezes ainda se eu quiser. Essa pergunta é uma pergunta que vale muitos pontos, 5 pontos de erro. Então, se eu errar essa de 5 pontos e errar mais uma de 5, eu perdi a prova. Din-din, que eu vou ter que desembolsar mais uma vez. Então, se liga na dica, tá? Não perde tempo. Então, lá, vamos mostrar a pergunta. Eu estou vendo ela aqui no português. Como é que deve proceder corretamente nessa situação, gente? Português eu posso mudar para o alemão? Posso. Wie verhalten Sie sich? Tá? Vamos lá. Efetue, português de Portugal, tá? Cuidadosamente a manobra de ultrapassagem. Sim ou não? Eu acho que não. Então, não vou clicar. Efetue rapidamente a manobra de ultrapassagem. Ou interrompa a manobra de ultrapassagem. Eu acho que é essa aqui, porque é um cenário perigoso, tá? Perigoso, pessoas na frente, bicicleta, carrinho saindo, criança na estrada, muito perigosa a situação. Então, para lá, stop, espera tudo acontecer na sua frente e depois que tudo acontecer, que tiver tudo livre, cenário livre, sem risco, sem perigos, então você segue lá com o procedimento, tá? Nesse caso aqui, pode ser que eu não esteja certa não, mas nesse caso eu interrompo a manobra de ultrapassagem. Vamos lá no alemão? Wie verhalten Sie sich? Ich breche den Überholvorgang ab. Tá? E aí eu vou continuar lá para as minhas perguntas. E aí vem uma pergunta agora aí, só com imagem, que também deve ser analisado bastante a situação. Womit müssen Sie rechnen? Tá? Em alemão, em português. Como é que você tem que contar agora? Então vamos lá, crescer a imagem, gente. Analisar a situação toda. Vidro, retrovisor, não vem carro atrás, tá? Espelhos laterais, o que é que tá acontecendo aqui, né? Um lado direito, lado esquerdo. Ele tá piscando, né? Tá piscando aqui para entrar para direita. Porém, a gente vai observar que vem um ônibus aqui. Vem um ônibus, é um cruzamento. Então, essa é uma rua que significa que é rechts vor links, ou seja, a pessoa que vem do lado direito tem prioridade. Então, nesse caso aqui, pela minha experiência, tá? É um caso que você tem que dar prioridade, porque vem o ônibus aqui, tem um carrinho vindo, um transporte, um automóvel vindo do lado. Então, é uma situação bastante perigosa que você tem que entrar com muito cuidado, né, na via e deixar acontecer a situação antes de você seguir o seu processo aí na direção, tá? Então, isso aqui é o cenário da prova. 3 tipos de pergunta: pergunta simples, pergunta com imagem, pergunta com vídeo. Pesos diferentes nas provas. 2, eu acho que o mínimo é 2 pontos e vai até 5, o máximo de 2 a 5 ou é 3 a 5, enfim. Número de perguntas, idioma alemão, português ou inglês, enfim. Aqui, né, as 20 primeiras perguntas aqui nessa parte são de conhecimentos gerais. Então, as 20 primeiras perguntas você vai ver nessa primeira aba. E depois a segunda aba, que é os conhecimentos específicos. E aí vem mais 10 perguntas específicas. A situação do vídeo, que você tem 5 vezes aí, 5 tentativas, ou seja, 5 chances para visualizar todo o cenário, visualizar toda a informação, para depois responder a prova. Lembrando que na hora que você iniciar o filme, que normalmente são 15 segundos, gente, aqui apareceu 15 segundos bem rapidinho, tá? Então, você iniciou o filme, vai aparecer depois as opções de você voltar ao filme e ainda você tem mais 4 tentativas, ou a opção, se você acha que você já sabe essa pergunta de cara, eu já vi, já entendi, não preciso ver mais nada, já sei como é. Eu clico lá no mostrar exercício.
sendo que se você mostrar o exercício, não tem mais a opção de voltar para aquelas 4 tentativas que você teria de ver o vídeo. Então, se você tem essas opções, minha dica é: utilize todas. Se tivesse mais, utilizaria, mas só são 5 tentativas. Então, gente, pelo amor de Deus, não é nada tão difícil assim, tá? Eu fiz a prova uma vez, graças a Deus, e eu acertei as 30 perguntas. Então, passei com 100%, sem erro. Acertei tudo, tá? Então, vou voltar aqui. Vou fechar aqui esse modo. Gente, então é isso que eu queria mostrar aqui nesse segundo vídeo da série, tá? Eu já tinha feito um vídeo antes, mostrando como foi um pouquinho do meu processo para fazer aí a minha habilitação, explicando um pouco as nomenclaturas, explicando um pouco o funcionamento, ou seja, explicando um pouco passo a passo para você tirar a habilitação aqui na Alemanha. Inclusive, se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui um link, vou deixar aqui em algum lugar do vídeo para que você possa acessar e ver como foi o meu processo de habilitação, que lá também eu dou dicas bastante legais aí para você que está nesse processo, tá? Nesse vídeo eu quis mostrar um pouco o aplicativo para a parte teórica da prova, tá? Ou seja, o layout da prova, que é esse mesmo layout que você está visualizando aqui. Sendo que esse aplicativo não é um aplicativo oficial, é um aplicativo genérico. Esse aplicativo, ele também tem a opção para você estudar no português, ou no inglês, ou outros idiomas aí que você pode escolher também da Europa, tá? É um aplicativo em relação ao oficial muito, muito mais barato, certo? Que vale a pena, que tem o mesmo layout do aplicativo oficial. Então, agora vocês vão seguir lá pro próximo vídeo, tá? O próximo vídeo eu vou mostrar, vou fazer a simulação real da prova. Simulação real. Cai bem, tá? Então, vamos fazer a simulação lá das 30 perguntas que poderão cair também na sua prova. Lembrando, gente, que a prova teórica são mais de 1000 perguntas que você deverá estudar. Porém, dentre mais de 1000, só cairão 30 perguntas. Então, coisa muito aleatória, não tem como saber quais perguntas irão cair. Então, aí é algo que realmente você tem que memorizar ou estar bem familiarizado com todas as mais de 1000 perguntas. Então, não é uma coisa tão impossível assim. A dica que eu dou é: estudou, tá? Porque o aplicativo você pode estudar no ônibus, você pode estudar no S-Bahn, você pode estudar em casa, você pode estudar em qualquer local que você esteja, tá? Repassando as perguntas várias vezes. Então, assim que você verificar que a cabeça já está fit com todas essas perguntas, corre para fazer a prova. Não espera tempo ruim. Foi o que eu fiz e deu certo. Batata, acertei lá as 30 questões. Fiquei muito feliz, tá? Então, é uma economia que você faz também, porque se você ficar repetindo prova teórica, prova, gente, no final das contas, você vai desembolsar muito tutu, tá? Então, deixa o tutu para desembolsar na parte prática, tá bom? Então, esse é o conselho que eu dou. Então, vamos lá me acompanhar no próximo vídeo para fazer a simulação real da prova teórica para carteira de motorista aqui na Alemanha. Führerschein! Boa sorte para vocês e me acompanhe aí no próximo vídeo, tá? Te espero lá!